Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Senhoras e senhores, boa gente da cidade, eu sou Johnny Gemberg, estou chegando para mais um jornal. Vamos, neste espaço aqui, fazer uma pergunta, logicamente, para quem puder responder. Vejamos, será que Deus aprova a esquerda? Repetindo, será que nosso Deus aprova a esquerda? E quando a gente analisa, chega à conclusão de que a esquerda só quer o que não presta. É aborto, legalização do aborto, é legalização das drogas, pedofilia e outras barbaridades. Então, os comunistas querem maiores salários para os trabalhadores, justo. Os comunistas querem preços mais baixos, justo. Os comunistas querem também a divisão de todo o capital, de toda a renda, justo. Isso é louvável, extraordinário, é fabuloso. Agora eu vou fazer mais uma pergunta, lógico, para quem puder responder. Pergunto o porquê esses comunistas, os intelectuais, os comunistas artistas, os comunistas políticos, por que eles não se unem e praticam uma outra atividade também? Por que eles não abrem uma empresa? Eu pergunto para você aí, você conhece uma empresa de um comunista? Você conhece uma empresa onde o comunista dá altos salários, vende quase de graça? Se você conhece, eu preciso ser avisado. E eu faço essa pergunta e faço essa indagação, o porquê que comunista não tem empresa, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por que os comunistas não têm empresas? Eu deixo essa pergunta aí para quem puder e quem tiver condições de responder. Está no ar o nosso Jornal da Central Brasil TV e também da Top TV. Vamos destacar os fatos que são notícias. A vacina brasileira desenvolvida por cientistas da USP de Ribeirão Preto, chamada Versamune, pode ter eficácia de até 12 anos. Isso mesmo, eficácia de até 12 anos. A Versamune tem a capacidade de ativar todos os sistemas imunológicos que impede não só a entrada do SARS-CoV-2 para dentro das células, como também matam as células já infectadas. Acreditamos que o imunizante gere uma memória imunológica de até 12 anos, contou o professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade, professor Célio Lopes Silva, em entrevista ao Jornal da USP. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto desenvolveu ainda o Versamune em parceria com a Farmacore Biotecnologia e a norte-americana PDS. Alunos com nota 1000 no Enem são poucos. A lista de 2021 está repleta de grandes exemplos. O Helder dos Santos Lima, de 19 anos, é um deles. Filho de uma professora e de um porteiro. O jovem conta que vem de família humilde, na qual muitos não tiveram acesso ao estudo. Então, este foi o maior estímulo para ele sempre se dedicar e sonhar grande. Após se preparar por 3 anos, o jovem alcançou a nota máxima em redação, que é um diferencial imenso para ele conseguir entrar em uma universidade. Uma nova medida de enfrentamento ao Covid-19 foi anunciada pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues, no último domingo. A medida prevê o isolamento somente das pessoas que testaram positivo para a Covid-19.
Estamos adotando o lockdown inverso, disse o prefeito, que é o isolamento somente das pessoas que testam positivo, não de todas as pessoas, como vem sendo adotado por algumas cidades e alguns estados dentro do nosso país. Nós queremos aplicar a testagem em todas as pessoas, sempre na maior brevidade possível, disse o prefeito, destacando da importância desse lockdown inverso. O Brasil segue como o 5º país que mais aplicou vacinas da Covid-19 no mundo. É isso mesmo, o Brasil segue como o 5º país que mais aplicou a vacina do Covid-19 no mundo, comparado com outros países que compõem os 20 países mais ricos do mundo. A lista das maiores economias do mundo são destacada, com 30,13 milhões de doses aplicadas até o último domingo. O Brasil fica atrás dos Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido, e na frente de países como Turquia, Alemanha e também da Indonésia. No ranking global, que analisa os dados de 153 países, o Brasil também ocupa a 5ª posição. Cerca de 14,1 milhão de doses da vacina contra o Covid-19 da Pfizer, Biotech, foram alocadas para 47 países a serem entregues no 2º semestre ainda deste ano, disse a Aliança de Vacinas Gavi na última segunda-feira. Brasil, Colômbia, também Coreia do Sul e Ucrânia devem estar entre os países beneficiados com o atendimento da Pfizer até abril. De acordo com a Gavi, a OMS também é um dos seus parceiros. E o presidente da Organização Mundial de Saúde afirma que há necessidade de se aplicar vacinas contra a Covid também nos países pobres. A Organização Mundial de Saúde vem enfrentando isso e buscando soluções com os países ricos. Depois do intervalo comercial, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pensando bem sobre os recentes acontecimentos no país, com trocas de ministros, e essa crise que se estabeleceu, é preciso analisar onde está o âmago dessa questão. Naturalmente que já encheu as paciências de todo mundo e está enchendo, porque o noticiário todo de manhã à noite é sobre o Covid, mas o assunto é o Covid. A postura do presidente da República a respeito da forma como tratar a pandemia
e esta teimosia em fazer a negação de medidas práticas e necessárias faz com que esteja por trás de todo esse processo. E aí existe aquela expressão, cachorro caído da mudança, é o cachorro que cai da mudança e não sabe mais para onde ir. Assim está o Bolsonaro, assim está o presidente, porque não sabe para que lado vai, atira para todo que é lado. E aí tomam algumas medidas, ele e mais a sua turminha negacionista, e depois não sabe o que fazer com as medidas, porque no fundo, aquela história de chamar os quartéis, ele deu com os burros na água, sabe a expressão burros na água, né? No século XIX, as cargas eram transportadas por burros, em caminhos tortuosos pelas montanhas, e via de regra caíam dentro da água e morriam afogados. Ou seja, essa expressão é usada para dizer que o sujeito tomou uma medida, não sabe como resolver a medida. A grande verdade é que o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, as Forças Armadas têm dentro de si alguns princípios inalienáveis: hierarquia, disciplina, rigor nas suas atitudes. E fazem parte do Estado e não do governo. O Estado é perene, o governo é passageiro. E todos os órgãos de Estado devem obrigação aos governos quando respeitam a Constituição. E desta feita, as Forças Armadas, que têm contribuído muito, inclusive participado ativamente na solução de graves problemas da pandemia, tomaram atitudes os seus generais e com isso criaram um caso. E este caso está sendo resolvido pela firmeza do propósito de se cumprir a Constituição. O Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica, as Forças Armadas, são órgãos de Estado e, portanto, acima de governos está a nossa Constituição. A Copel está doando 10 respiradores de leito e 11 ventiladores de beira de leito para auxiliar pacientes da Covid-19 na rede pública de saúde do estado do Paraná. O valor da doação é de R$1,1 milhão e foi arrecadado na campanha Futura Solidariedade, e pela iniciativa a Copel faz uma doação para o combate à pandemia sempre que um consumidor opta pela fatura digital ou coloca em conta um débito automático. As ações da Copel para minimizar os impactos da pandemia são um esforço conjunto da empresa com os consumidores e usa essa união que tem como objetivo claro salvar vidas, explica o presidente da companhia, Daniel Slaviero. O Departamento de Trânsito do Paraná, Detran, lançou um e-book com explicações sobre as principais alterações do Código de Trânsito Brasileiro. A Lei 14.072/2020, com o seu valor, dentre as diversas mudanças, estão a aplicação do prazo de validade do exame de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o aumento do limite de pontos para a suspensão de direitos de dirigir, a criação do registro de bons condutores, os exames de aptidão física e mental para a renovação da carteira não serão mais realizados. A cada 5 anos, a partir de agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, e 3 anos para motorista com idade superior a 70 anos. Os municípios de Cambé e Sertaneja receberam a visita do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, com incentivo à campanha de vacinação contra o Covid-19. A ideia é estimular a rápida aplicação do estoque de vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde, aumentando percentualmente a aplicação desse imunizante nos paranaenses. Estamos fazendo uma peregrinação pelo Paraná para conversar, observar, avaliar e principalmente incentivar nossos municípios. Tenho pedido aos nossos prefeitos e também aos secretários de saúde
que gastem todo o estoque de vacinas o mais rápido possível, sem esquecer, logicamente, da segunda dose, que também é importantíssima e fundamental quanto à primeira, afirmou o secretário. Mais de 18 cidades do Oeste Pioneiro estão no roteiro da CGE, integrante Programa de Controladoria Geral do Estado, que verifica a qualidade dos serviços estaduais que prestam atendimento presencial. O trabalho vai conferir a distribuição de vacinas contra o Covid-19 e kits de merenda escolar. A equipe está entrevistando gestores de secretários municipais de saúde destas cidades e vão verificar a conformidade com o decreto e as normas distribuídas desses imunizantes e também dos alimentos, além, logicamente, de entrevistas. Os servidores registram as observações nos locais e divulgam as formas que o cidadão tem para enfrentar e para entrar em contato com o governo do Paraná. O trabalho é realizado em conjunto pelas coordenadorias de ouvidoria e de transportes e controle social. Investimento nos diferentes modais logísticos para melhorar o escoamento da safra. Apoio a cooperativas e produtores rurais para incentivar a agroindústria e também a vocação do Paraná na produção de alimentos estão entre os pontos destacados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Estas informações constam nos destaques especiais da revista Exame. Ainda sobre agricultura. Abacate tem um incremento de 19% na área de plantio, de 34,1% em produção no Paraná. Nos últimos 10 anos, tudo isso vem acontecendo. O Paraná tem um volume extraordinário e deve ser expressivo nacionalmente. É uma cultura importante, sobretudo na região norte. A análise sobre a fruta é um dos temas do Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. O Paraná é o terceiro maior produtor, responsável por 9,7% das colheitas e é antecedido pelos estados de São Paulo, com 50,6% da produção, e Minas Gerais, com 28,6%. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A lenda do NBA, o locutor de esportes e também esportista Shaquille O'Neal,
encontrou um estranho em uma relojoaria e decidiu ajudá-lo, comprando o anel de noivado. O astro estava nos ares e ouviu do rapaz perguntando ao vendedor quanto custava o anel. A lenda do basquete, de 2,10 metros de altura, imediatamente puxou o cartão do bolso e deu ao funcionário da loja que estava atendendo o cliente. Pediu sigilo. O Neil contou que nunca quis que a história fosse divulgada e observou: não faço isso para isso. Ele só se abriu sobre o ocorrido depois que um vídeo circulou nas redes sociais. O cara tinha acabado de entrar. Ele era um garoto muito trabalhador, disse Shaquille O'Neal, explicando que falou o homem: sabe de uma coisa? Diga à sua namorada que conseguiu esse dinheiro, já que se vai casar, cuide bem dela. Uma mulher que teve várias complicações respiratórias recebeu o primeiro transplante de tecido pulmonar de doador vivo em pacientes do Covid-19. A cirurgia foi realizada no Hospital Universitário de Kyoto e durou 11 horas. Uma equipe multidisciplinar de 30 pessoas foi responsável pelo procedimento. Isso aconteceu na semana passada e, de acordo com o hospital, esse caso foi o primeiro em que um tecido pulmonar foi transplantado de doadores vivos para o paciente com Covid-19. O sucesso do procedimento trouxe esperanças para as pessoas que ficaram com sequelas da doença. Esse procedimento, por opção da família, o nome do paciente não foi divulgado. Ela vive em Sanzai, no Japão, e contraiu a Covid-19 no final do ano passado. As complicações levaram a paciente ficar por meses em uma máquina que funcionava como um pulmão artificial. E, de acordo com o hospital da Universidade de Kyoto, está tudo correndo bem. A Covid deixou sequelas fortes no pulmão da mulher, a ponto que o órgão não funcionava mais e precisava de aparelhos para funcionar. O doador com a necessidade de transplante veio também a necessidade de um doador compatível, só que o marido e o filho da mulher se ofereceram para doar partes de seus pulmões e o hospital começou a pensar a respeito. Dr. Yoshi Tadi, cirurgião torácico do hospital que conduziu a operação, disse que o sucesso da cirurgia se deu e agora apresenta novas esperanças aos pacientes que sofrem graves danos pulmonares, sempre causados pelo Covid-19. Pesquisadores do Egito anunciaram a descoberta de uma cidade perdida de aproximadamente 3,4 mil anos. Atem, como era conhecida, teria sido fundada pelo rei Amenhotep III, que governou o Egito de 1391 a 1553 a.C. Os arqueólogos acreditam que o local na margem ocidental do Nilo foi um dos principais centros urbanos do país naquela época. A Dinamarca deve enviar cerca de 100 forças especiais para o Mali no início de 2022, de acordo com informações do jornal Europa de Local. As tropas deverão se reunir às tropas de combate dos jihadistas, hoje chefiadas pela França. No anúncio, o governo dinamarquês informou que as forças armadas ao país africano incluirão oficiais militares de alto nível. A ameaça terrorista, representada pelo Estado Islâmico e também o Al-Qaeda, continua significativa, disse Copenhagen em comunicado. Não podemos permitir que crie um centro na África Ocidental para seu regime extremista. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirmou que nos países ricos de média ou alta renda, em média 1 em cada 4 pessoas já foi vacinada contra o Covid-19. Já nas nações de baixa renda, apenas 1 em mais de 500 recebeu imunizante. No total, mais de 700 milhões de doses foram administradas em todo o mundo, com 87% indo para países ricos.
As nações de baixa renda receberam menos de 0,2%. Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral das Nações Unidas, Tedros Adhanom, continua afirmando: o desequilíbrio é chocante. A distribuição de vacinas é algo terrível. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, dentro do Jornal da Noite, o futebol. Boa noite, Johnny, Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Zé, muita gente indignada com relação à Conmebol, outras instituições que querem comprar vacina para dar para jogadores de futebol para que a competição continue em pleno êxito. Você é a favor ou é contra isso, Zé? O tratamento diferenciado só para casos especialíssimos, ou seja, para pessoas que trabalham diretamente com o problema da pandemia. O pessoal de saúde, este pessoal tem que ter preferência, tem que ter privilégio. Agora, uma classe profissional aqui em Oada, que os clubes oferecem todo o atendimento médico, com profissionais competentes, tem todo um tratamento, tem inúmeras regalias, altos salários, daqui a pouco ter preferência para a vacinação é um descaso para com todos nós. Então, acho que é uma vergonha esta possibilidade de a Conmebol comprar vacinas para dar aos jogadores, principalmente aqueles envolvidos nas disputas da Libertadores da América. Não, absolutamente não. Isto é inaceitável. Os jogadores de futebol têm que ser tratados como cidadãos comuns, como todos nós, respeitando as normas de idade, esta coisa toda. Nada de preferência. Isto é inaceitável, repito. É um jogo de interesse isso, Zé? Podemos usar esse termo? É um jogo de interesses, é o jogo financeiro que está falando alto. A Conmebol quer que o futebol continue para oferir em termos de patrocinadores, em vários aspectos. Então é só dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Tanto é que a Conmebol se dispõe a pagar pelas vacinas. Então está implícito que o interesse financeiro é muito claro. Beleza, Zé. Um abraço, Johnny. Boa noite, o Zé. E amanhã cedo vamos falar do caso Rafinha. Fica, não fica? Curitiba aumentou a proposta, Zé. Vamos abordar, sim, o caso Rafinha. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Amigos e irmãos, obrigado pela recepção, saúde e até amanhã, porque Deus quer. É calmo o início da madrugada.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.